Você já acordou no meio da noite, sem motivo aparente, entre 2 e 3 horas da manhã? Para muitos idosos, esse despertar silencioso e repetitivo é mais do que uma simples interrupção do sono. É um alerta. A velhice traz mudanças naturais ao nosso organismo. O sono se torna mais leve, o corpo mais sensível e a mente mais reflexiva. Mas e quando esse despertar ocorre sempre no mesmo horário? Isso pode ser o modo sutil do seu corpo pedir atenção. Seja uma tensão emocional acumulada, um desconforto físico leve que você não notou durante o dia, ou até mesmo uma emoção mal resolvida, tudo pode vir à tona nesse horário. Neste vídeo, vamos revelar o que esses despertares podem estar querendo dizer, como interpretar os sinais e o que você pode fazer para recuperar noites tranquilas e um dia cheio de vitalidade. Fique conosco, porque esta jornada noturna pode mudar sua saúde e sua paz. Nosso corpo funciona como um relógio silencioso, mesmo quando dormimos. E à medida que envelhecemos, esse relógio muda seu ritmo. Entre 2 e 3 da manhã, o corpo entra em uma fase delicada do sono, onde a pressão arterial atinge níveis mais baixos, a respiração desacelera e o metabolismo diminui. Para os idosos, esse momento pode ser especialmente sensível, principalmente se houver alguma disfunção leve no coração, nos pulmões ou mesmo no sistema digestivo. Às vezes, o corpo acorda como um sinal preventivo, antes que um sintoma se agrave. É como se dissesse: "Tô aqui, preciso da sua atenção." Ao invés de ignorar esse chamado, é importante começar a observar padrões. Você acorda com falta de ar, com o coração acelerado, suando frio? Cada detalhe pode dizer muito, e quanto antes for identificado, mais chances de prevenir problemas sérios. Muitos idosos acordam entre 2 e 3 da manhã com a sensação de que algo está errado. O coração parece bater mais forte, uma leve falta de ar aparece, ou o corpo desperta com um susto. É comum atribuir isso à ansiedade ou a sonhos estranhos, mas em alguns casos pode ser o coração emitindo um alerta. Alterações cardíacas leves, como arritmias noturnas ou queda abrupta de pressão, tendem a ocorrer nesse horário. O corpo, ao perceber o desequilíbrio, desperta como forma de proteção. Ignorar isso pode ser perigoso. Se você tem histórico de pressão alta, diabetes ou já sentiu palpitações durante a noite, esses sinais merecem atenção médica. O sono é um espelho da saúde e, às vezes, o primeiro sintoma de um problema aparece justamente nas madrugadas silenciosas. Com o passar dos anos, nosso fígado perde parte da sua capacidade de metabolizar toxinas, medicamentos e até alimentos consumidos tarde da noite. Acordar entre 2 e 3 da manhã pode estar ligado à sobrecarga desse órgão, que tenta trabalhar enquanto o corpo deveria descansar. Muitos idosos tomam remédios diariamente e nem sempre percebem que a combinação de substâncias pode exigir mais do fígado do que ele é capaz de suportar. Isso pode gerar desconforto interno, sudorese leve, calor excessivo ou sensação de inquietação, sinais sutis que te despertam sem explicação. Dormir com o estômago cheio ou consumir bebidas alcoólicas à noite agrava ainda mais esse quadro. Se isso soa familiar, vale conversar com o médico sobre possíveis ajustes na medicação ou nos hábitos noturnos. À medida que envelhecemos, nosso relógio interno, chamado de ritmo circadiano, também envelhece. Isso significa que o corpo passa a ter mais dificuldade em manter um sono contínuo e profundo durante a madrugada. Muitos idosos relatam acordar sempre no mesmo horário, como se fosse programado. E de certa forma é mesmo. O cérebro libera certos hormônios em momentos diferentes do dia, e entre 2 e 3 da manhã pode haver uma queda natural na melatonina, o hormônio do sono. Essa oscilação hormonal, somada ao envelhecimento do sistema nervoso, pode interromper o descanso sem nenhum motivo aparente. Entender isso ajuda a tirar o peso da culpa e permite buscar soluções práticas, como ajustar o horário de dormir ou evitar luzes fortes à noite. Mesmo que você não se sinta ansioso, durante o dia, o corpo pode carregar tensões acumuladas que só se manifestam de madrugada. Para muitas pessoas idosas, as preocupações com a saúde, com a solidão ou com o futuro dos filhos e netos não somem à noite, apenas se escondem. Acordar entre 2 e 3 da manhã pode ser um reflexo direto de uma mente que não consegue se desligar completamente, mesmo no descanso.
E como o corpo já está mais sensível, essa ansiedade leve pode ser suficiente para interromper o sono. O primeiro passo é reconhecer que esses sentimentos existem e são normais. Falar com alguém de confiança ou anotar os pensamentos antes de dormir pode ajudar a aliviar essa carga emocional invisível. Você janta tarde da noite ou costuma comer algo antes de dormir, como um pedaço de pão, um café ou aquele docinho? Muitas vezes não percebemos, mas o que comemos no fim do dia pode afetar profundamente a qualidade do sono. Alimentos pesados, ricos em gordura ou açúcar, exigem mais do sistema digestivo, e entre 2 e 3 da manhã é quando ele tenta desacelerar. Se o corpo ainda estiver em plena digestão, pode ocorrer desconforto, gases ou refluxo silencioso, fazendo você despertar nesse horário. Para quem tem mais de 60 ou mesmo 70 anos, o metabolismo é mais lento e mais sensível. O ideal é manter refeições leves e evitar cafeína ou doces antes de deitar. Isso pode fazer toda a diferença entre acordar no meio da noite e ter uma noite tranquila. Com o passar dos anos, acumulamos muitas histórias, lembranças e emoções. Algumas boas, outras nem tanto. E por mais que tentemos esquecê-las, muitas ficam adormecidas dentro da gente, até que resolvem acordar. Entre 2 e 3 da manhã, é comum que surjam pensamentos do passado, arrependimentos ou angústias antigas. Não é só coincidência. É um momento em que o corpo está em repouso, mas a mente, muitas vezes, resolve conversar. Para quem já viveu muito, essas visitas noturnas podem ser fortes. Se isso acontece com você, experimente manter um caderno ao lado da cama e anotar o que sente. Às vezes, só de escrever, o coração se acalma. Falar com alguém de confiança também ajuda. Afinal, envelhecer não significa carregar tudo sozinho. Se você tem mais de 60 ou 70 anos, sabe o quanto é importante cuidar da pressão. E existe algo curioso. Durante a madrugada, a pressão arterial costuma diminuir naturalmente. Mas em algumas pessoas, ela pode sofrer oscilações que fazem o corpo disparar um alarme. Isso pode acordar você repentinamente, com sensação de ansiedade, calor no peito ou até falta de ar. Esses sinais não devem ser ignorados. Podem indicar hipertensão descontrolada, problemas no coração ou até necessidade de ajustes nos remédios. Um simples exame de pressão, feito em casa ao acordar, em horários diferentes da noite, pode ajudar muito o médico a entender o que está acontecendo. Se você acorda sempre nesse mesmo horário, converse com o seu cardiologista. Muitos idosos tomam medicamentos à noite, como remédios para dormir, controlar a pressão ou tratar o coração. Mas você sabia que alguns desses remédios podem influenciar diretamente o seu sono e até provocar despertares nas mesmas horas da madrugada? Alguns comprimidos podem ter efeito rebote, ou seja, ajudam a dormir, mas causam um despertar abrupto quando saem do organismo. Outros podem afetar a bexiga ou aumentar a ansiedade. É por isso que acordar entre 2 e 3 da manhã pode estar ligado ao horário em que o remédio começa a perder o efeito. Se você percebe esse padrão e usa medicações, anote os horários e fale com seu médico. Um simples ajuste pode mudar completamente sua qualidade de sono. O cérebro de uma pessoa idosa precisa de mais previsibilidade para descansar bem. E isso significa criar uma rotina clara antes de dormir. Quando você se deita todos os dias em horários diferentes ou assiste TV até tarde com luz forte, o cérebro pode entender que ainda não é hora de repousar. O resultado? Um sono leve, quebrado e aquele famoso despertar às 2h30 da madrugada. Ter um ritual, como um banho morno, uma leitura tranquila ou uma música suave, sinaliza para o corpo que é hora de desligar. E essa mensagem é fundamental para evitar que o cérebro fique em alerta, mesmo durante o sono. A regularidade é um presente que você pode dar à sua própria saúde mental e física. Muitos idosos acham que acordar de madrugada é só coisa da idade, mas ignoram o impacto que isso tem no cérebro. A ciência mostra que a privação de sono, mesmo que parcial, pode acelerar o declínio cognitivo. Quando o corpo não entra nas fases mais profundas do sono, ele deixa de realizar funções essenciais, como a limpeza de toxinas do cérebro.
Isso aumenta o risco de doenças como Alzheimer e Parkinson. Acordar sempre entre 2 e 3 da manhã é um sinal de que o sono está fragmentado e que o cérebro não está sendo bem cuidado. Mas a boa notícia é que, ao identificar isso, você pode agir e ainda dá tempo de proteger sua mente, sua memória e sua lucidez. Com o passar dos anos, o corpo vai se comunicando de forma mais sutil. E acordar sempre no mesmo horário de madrugada é um desses sinais. Não é um acaso, nem simples insônia. Pode ser que o organismo esteja tentando avisar que algo não vai bem. Um pico de pressão, uma alteração nos batimentos, um incômodo no fígado ou até ansiedade guardada. Se isso ocorre com frequência, é preciso parar e prestar atenção. Muitas vezes nosso corpo fala antes que a doença apareça nos exames. Saber ouvir esses pequenos alertas pode fazer toda a diferença para viver mais e melhor. Principalmente depois dos 70, cada sinal merece atenção e carinho. Para muitos idosos, a madrugada não traz apenas o sono leve, traz também a solidão. Entre 2 e 3 da manhã, o silêncio da casa pode amplificar sentimentos guardados. Saudade de quem partiu, preocupações com filhos e netos, ou até o medo do amanhã. Esse despertar pode não ser apenas físico, mas emocional. É como se o coração dissesse: estou sentindo demais. E sentir, nessa idade, é inevitável, mas não precisa ser um peso. É possível transformar esse momento em autocuidado, em oração ou em um gesto simples de escrever pensamentos num caderno. Dar voz ao que está dentro também cura. Se você acordar entre 2 e 3 da manhã, lembre-se que esse momento pode ser usado a seu favor. Não acenda todas as luzes ou pegue o celular. Em vez disso, mantenha uma luz suave e sente-se confortavelmente. Respire fundo, inspire pelo nariz e expire lentamente pela boca. Pode colocar uma música calma ou recitar uma oração que toque seu coração. Escreva algo num caderno, mesmo que sejam só palavras soltas. O mais importante é acolher-se, como se você mesmo fosse seu melhor amigo. Não lute contra a insônia como se fosse uma inimiga. Acalme a mente, abrace a si mesmo com ternura e, quando o sono voltar, permita-se descansar. Muitos idosos, ao acordarem de madrugada, cometem erros sem perceber. O primeiro é olhar o relógio e começar a calcular quantas horas faltam para acordar. Isso só aumenta a ansiedade. Outro erro é acionar o celular ou a televisão. Essas luzes e estímulos confundem o cérebro e dificultam a volta ao sono. Evite também levantar e iniciar tarefas domésticas, pois o corpo ainda está em ritmo de descanso. O ideal é permanecer em um ambiente calmo, escuro ou com pouca luz e realizar atividades que induzam um relaxamento. Lembre-se, não é fraqueza precisar de rituais para dormir melhor. É sabedoria. E essa sabedoria vem com os anos, com a vivência, com o cuidado que você aprendeu a cultivar. Se você acorda entre 2 e 3 da manhã, uma das formas mais eficazes de voltar a dormir é aplicar técnicas de relaxamento fáceis e suaves. Uma delas é a respiração 4-7-8. Inspire pelo nariz por 4 segundos, segure o ar por 7 e expire pela boca por 8 segundos. Esse exercício ajuda a acalmar o sistema nervoso e induz o corpo ao sono. Outra dica é imaginar um lugar tranquilo, como uma praia ou um campo florido, e mentalizar todos os sons e sensações desse ambiente. Isso desloca sua mente das preocupações e a coloca em estado de paz. Também funciona repetir mentalmente uma frase reconfortante, como "Estou seguro, meu corpo pode descansar agora". São gestos simples, mas que funcionam de forma poderosa para quem respeita seus próprios limites e ouve o que o corpo pede. Querido idoso ou idosa que nos assiste, é importante entender que, embora acordar entre 2 e 3 da manhã possa ser algo comum, há casos em que isso sinaliza algo mais sério. Se você percebe que essa interrupção do sono é frequente, acompanhada de suores, falta de ar, palpitações, tristeza profunda ou pensamentos negativos, isso não deve ser ignorado. Esses sinais podem indicar distúrbios como a apneia do sono, depressão ou até arritmias cardíacas. Nesses casos, é fundamental procurar seu médico de confiança.
Nunca pense que é frescura ou coisa da idade. Sua saúde importa, seu sono é valioso e cuidar disso é uma forma de demonstrar amor por si mesmo. Quanto antes você buscar ajuda, melhores serão as chances de restaurar seu descanso e sua qualidade de vida. Para muitos idosos, algumas mudanças simples antes de dormir podem fazer toda a diferença. Uma boa dica é criar um ritual relaxante, como tomar um banho morno, ouvir uma música tranquila, ou fazer uma pequena oração ou leitura leve. Evite assistir televisão ou usar o celular momentos antes de deitar. A luz desses aparelhos engana o cérebro, dificultando a produção de melatonina, o hormônio do sono. Manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável também ajuda bastante. Outra dica importante é evitar beber muito líquido à noite para não interromper o sono com idas frequentes ao banheiro. Pequenos ajustes assim, feitos com carinho e atenção, podem transformar suas noites em momentos de verdadeiro descanso e suas manhãs em começos muito mais leves e animadores. Se você acorda sempre entre 2 e 3 da manhã, agora já sabe que isso pode ser um sinal do seu corpo pedindo atenção. Não é motivo para pânico, mas sim para carinho, autocuidado e, quando necessário, orientação médica. Dormir bem depois dos 70 é um presente que você pode e deve se dar todos os dias. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. Compartilhe com um amigo ou familiar que também está nessa fase da vida e merece dormir melhor. E se ainda não for inscrito, clique agora em inscrever-se no canal Entre Nós Idosos e Idosas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo pensado com carinho especialmente para você. Porque aqui, o cuidado com a sua saúde e bem-estar vem sempre em primeiro lugar.